Depois da comemoração da Páscoa do Senhor, nós retomamos a série do mês Jesus Disse Isso, é a nossa série desse mês. Jesus Disse Isso. E eu gostaria de fazer uma pergunta para iniciarmos esta meditação. Você já passou pela terrível experiência de ser humilhada, por uma pessoa que, de uma forma ou outra, está um nível acima de você? Pode ser um professor, um chefe, ou mesmo um líder na igreja. Você já teve a terrível experiência de ser humilhado? Não é fácil. Não é fácil sentir-se humilhado, ser humilhado por outra pessoa. Nossa natureza humana recalcitra contra esse tipo de situação. Nós não gostamos, não admitimos ser humilhados. Isso nos faz sofrer. Como é a sua reação diante de tais situações? Como é que você reage a momentos em que você se vê humilhado, se vê humilhada? Normalmente, pessoas que humilham outras o fazem de forma requintada. Aquele que humilha faz isso muitas vezes de forma muito requintada, com toques de crueldade, cujo objetivo é o de aniquilar a estima da pessoa humilhada e deixar bem claro quem é que manda, quem é que determina as coisas. Essa é a lógica da humilhação. No texto que acabamos de ler, uma mulher cananeia encontra-se com Jesus e clama por sua filha, que, segundo o texto, estava horrivelmente endemoniada. Esta é a expressão usada pelo texto. A filha daquela mulher cananeia estava horrivelmente endemoniada. Nada além disso. Não sabemos o que a jovem fazia, e se era jovem, inclusive. Apenas uma filha horrivelmente endemoniada. Não sabemos se ela se debatia, se urrava, se falava coisas absurdas, se dizia palavrões, se blasfemava, como é típico aos endemoniados. Sabemos apenas que o que a jovem vivia, o que a filha vivia, impunha a si mesma e a todos os que estavam à sua volta, e isso inclui a sua mãe, uma condição horrível. Imagino que aquela mulher a mãe vivia atormentada, terrivelmente atormentada pela situação vivida pela filha. O horror vivido por aquela mulher era de tal modo que ela foi procurar em Jesus ajuda, a solução para o seu problema. A última coisa que restara àquela mulher fora a sua esperança de que Jesus Cristo poderia solucionar o seu problema. Talvez ela já tivesse buscado tantas outras alternativas, quem sabe? E se fosse no universo brasileiro, quem sabe, curandeiros e coisas do gênero, para resolver a situação da sua filha. Achava ela, a mulher, que Jesus iria acabar com o horror vivido por sua filha e, por consequência, o horror que a família vivia por conta da situação daquela jovem. Contudo, quando a mulher cananeia procura Jesus e lhe expõe o problema, o seu problema, acontecem algumas coisas, no mínimo curiosas, para não dizer estranhas. Porém, não menos interessantes e educadoras a nós, e que deixam à mostra todas as características daquela mulher que fora procurar Jesus, a fé que aquela mulher possuía. Características que devem ser buscadas por nós, Igreja Presbiteriana Independente, Igreja do século 21, povo de Deus, por você que está aqui nessa manhã. Em primeiro lugar,
Aquela mulher demonstra uma fé à prova da indiferença. No versículo 23. Voltemos ao texto bíblico. A mulher cananeia estava vivendo um gravíssimo problema. Sua filha era uma endemoniada. E quando a mulher expõe toda a sua dor, toda a sua angústia, e na linguagem popular, quando aquela mulher abre o seu coração a Jesus, e também toda a sua esperança nele, Jesus, a trata com grande indiferença. Sim. Diz-nos o texto, depois de ouvir a mulher, ele, porém, não lhe respondeu palavra. E aproveitando o tema do nosso mês, eu perguntaria, mas Jesus fez isso? Sim, Jesus fez isso. Curioso, e num primeiro momento decepcionante, Jesus trata a mulher com uma grande indiferença depois que ela abre o seu coração para Ele, depois que ela expõe todo o seu sofrimento, toda a sua angústia, toda a sua dor, toda a sua preocupação. Ele simplesmente a trata com indiferença. Não lhe responde nada, absolutamente nada. Ignora. É como se o diálogo fosse assim. Perdão. Senhor, ajude-me, por favor. E de Jesus vem apenas o silêncio. O desconcertante e ensurdecedor barulho do silêncio. Nenhuma palavra sequer. Nada. Nenhum olhar, nenhum gesto, nenhuma palavra. Apenas o silêncio, apenas a indiferença. Mas Jesus fez isso? Fez. Jesus fez isso. Se aquela mulher vivesse nos tempos atuais e fosse tratada dessa forma, com certeza aquela mulher diria: nunca mais procuro esse homem. Nunca mais. Onde já se viu ser tratada com tanta indiferença? E eu creio que também todos nós concordaríamos um pouco com ela. Afinal, nenhum de nós gosta de ser tratado com indiferença. Todos somos carentes, queremos que os outros, ao contrário, nos deem atenção e que, mesmo que não concordem conosco, ao menos nos ouçam. Não gostamos da indiferença, quanto mais vinda de Jesus. Quantos de nós voltaria à igreja? Quantos de nós voltaríamos à igreja se fôssemos tratados da mesma maneira por Jesus? Será que a sua fé em Deus resistiria se você fosse tratado por Ele, Jesus, com indiferença? Mas Jesus fez isso com aquela mulher mesmo. Sim, Ele fez. Tratou uma mãe desesperada com indiferença. Mas aquela mulher demonstrou que sua fé em Jesus não se estribava em circunstâncias ou palavras vindas de Jesus, ou coisas ou ações de Jesus. Aquela mulher demonstrou que a sua fé não era fundamentada nos conceitos humanos do que é correto ou certo. Não era fundamentada em orientações mercantilistas, como as que hoje temos visto na vida cristã e na fé. Circunstâncias do tipo: creia em Deus, entregue sua vida a Cristo, que você terá isso ou aquilo. Mas aquela mulher, ao contrário, demonstrou que a sua fé era à prova da indiferença, mesmo aquela vinda do próprio Jesus Cristo. Mas além disso, além de ter uma fé à prova da indiferença, Jesus, ao tratá-la com indiferença, aquela mulher demonstrou ainda que, em segundo lugar, possuía uma fé à prova de preconceito. Uma fé à prova de preconceito também. Como Jesus a tratara com indiferença, aquela mulher continuou clamando por socorro. Ela não se deu por vencida.
foi tratada com indiferença. De Jesus não se ouviu nenhuma palavra sequer, mas ela não desistiu. Continuou clamando por socorro, até que os discípulos, não mais suportando aquela mulher clamando por socorro, rogaram a Jesus, pediram desesperadamente a Jesus: Senhor, despede-a, manda essa mulher embora, porque ela vem clamando atrás de nós. Parece que os discípulos queriam dizer mais ou menos assim: Senhor, não aguentamos mais essa mulher a nos gritar nos ouvidos. Manda ela embora. Até aí, tudo bem. Os discípulos poderiam estar mesmo irritados com a gritaria que a mulher fazia, e isso é humano. Quando os meus filhos eram menores e eles ficavam gritando em casa, eles me tiravam do sério. Crianças têm essa característica de nos tirar do sério, às vezes. Na verdade, qualquer tipo de gritaria nos tira do sério, sejam das crianças, sejam dos adultos. Por certo, os discípulos estavam cansados de andar, esgotados pelas atividades diárias, caminhando por um longo tempo atrás de Jesus, tendo que orientar as multidões, e aquela mulher lhes gritando aos ouvidos. Nada de errado em pedirem para Jesus mandar a mulher embora, a fim de ficarem livres daquela barulheira toda que a mulher fazia. No entanto, outra coisa muito estranha acontece. Quando os discípulos pedem para que Jesus então despeça aquela mulher, Jesus responde aos discípulos: não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras palavras, irmãos e irmãs, Jesus estava dizendo o seguinte: não vou resolver o problema desta mulher, porque eu não vim para os filhos da Cananeia, ela é uma cananeia, eu vim para os filhos de Israel. Foi mais ou menos isso que Jesus disse aos discípulos. E de novo, devemos fazer a pergunta: mas Jesus disse isso? Sim, Jesus disse isso. Que decepcionante num primeiro momento. Jesus, o Filho de Deus, o Salvador, num arroubo, num rompante de preconceito racial e religioso. Qualquer um de nós teria a fé abalada diante de tal atitude, de tal palavra de Jesus, ouvindo isso da boca dele mesmo. Contudo, diz-nos o texto, aquela mulher, porém, veio e o adorou, e mais uma vez clamou por socorro. Ela não desistiu. Com certeza, a mulher cananeia colocou-se de joelhos diante de Jesus e mais uma vez clamou: Senhor, socorre-me, socorre-me. Para os judeus israelitas, o povo cananeu era um povo de segunda categoria, era uma mistura, não eram puros racialmente e religiosamente. E Jesus, ao afirmar tal coisa, demonstra para aquela mulher que ele veio para os filhos de Israel e não para os cananeus. É desse tipo de fé que precisamos em nossos dias, a fé daquela mulher, que mesmo ao ser tratada com uma aparente atitude de preconceito racial de Jesus, uma fé que não leve em consideração toda essa situação. Precisamos de uma fé assim hoje, assim deve ser vivida a nossa fé, uma fé que não leve em consideração os problemas, as dificuldades e mesmo as decepções. É esse tipo de fé que precisamos cultivar em nossa vida, uma fé incondicional. Nossa fé não pode depender disso ou daquilo, ela não está condicionada e não pode ser condicionada a nenhuma circunstância, devemos apenas ter fé. Não uma fé que seja do tipo venda casada, o que é muito comum no Brasil, a chamada venda casada. Quem trabalha no comércio sabe o que é isso e em negócios. A venda casada é quando se vende um produto e embutido vai outro. E às vezes
somos tentados a fazer isso com a nossa fé. Tenho fé desde que ganhe com isso, desde que alcance algo com isso. Fé típica do jeitinho brasileiro. Toma lá, dá cá. Senhor, eu te louvo se me abençoares. Te sirvo se tal coisa. Não. Não é desse tipo de fé. Não é desse tipo de fé que precisamos. Mas a fé que aquela mulher demonstrou nestas cenas, no mínimo estranhas, ainda haveria de ser provada outra vez, uma terceira vez. Recordemos, aquela mulher foi tratada por Jesus com indiferença. Jesus não lhe respondera absolutamente nada quando pede que cure sua filha. Depois de ser tratada com uma indiferença, é tratada com preconceito racial e ainda assim continuava a crer que ele poderia resolver-lhe o problema da filha endemoniada. Aquela mulher, de quem ao menos o nome temos, demonstrou ainda que possuía uma fé à prova de humilhação. Depois de ter se prostrado e adorado a Jesus, ficamos chocados, estupefatos diante da atitude de Jesus. Quando ela se ajoelha e este a humilha, dizendo: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E de novo, devemos fazer a pergunta: mas Jesus disse isso? Sim, Jesus disse isso. Jesus referia-se à bênção da cura para a filha daquela mulher. E estava dizendo: não é bom tirar a bênção dos filhos de Israel e dar aos cachorros, os cananeus. Esta frase nos choca. Quando observamos com atenção esta frase, esta resposta de Jesus, ficamos chocados. Diante de tal frase, qualquer um retribuiria o insulto recebido. Onde já se viu ser comparado a um cachorro? Coisa difícil é ser humilhado e ficar quieto, não querer retribuir a humilhação. Isso é difícil demais a nós humanos. É demais para mim, poderíamos dizer. Não há como depositar a fé num homem desses. Não há como depositar a fé num homem que me trata desse jeito. Mas não foi exatamente isso que aquela mulher fez, nem disse. Ao contrário. Ao contrário. Aquela mulher demonstrou que estava muito convicta em quem cria e em como cria e o que queria. Diante disso, da resposta de Jesus, a mulher lança a seguinte frase: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Uma resposta muito arguta, muito astuta e, numa linguagem popular, de bate-pronto. Foi muito rápida a resposta daquela mulher. E ela não levou em consideração a humilhação de Jesus. Ao contrário, assumiu a afronta. Sua resposta rápida pode ser entendida da seguinte maneira: estou sendo comparada com um cachorrinho? Eu aceito os termos dessa comparação. Eu aceito os termos dessa comparação. E mais, não somente aceito, como me alegro com ela, porque os cachorrinhos debaixo da mesa comem alguns pedaços de pão que caem dos pratos das crianças. Sim, Senhor, mas eu me contento com as migalhas que caem de ti, pois as migalhas que caem de ti tornam-se grandiosas em minha vida. E assim, queridos irmãos, eu concluo essa nossa meditação. E concluo repetindo o tema de nosso mês. Mas Jesus fez isso. Fez. Mas Jesus disse isso. Disse. Mas, para terminar esta meditação,
Não há como não nos perguntar: mas por que Jesus agiu dessa forma tão estranha, afinal de contas? Por quê? E você pode estar nesse momento chocado com todas as atitudes de Jesus e palavras. Se parássemos aqui a nossa meditação, com certeza ficaríamos todos muito frustrados, decepcionados, estupefatos com Jesus. Todavia, se observarmos com atenção o texto e permitirmos-nos enxergar além dele, do texto, podemos verificar algumas intenções de Jesus. E aí tudo toma sentido, tudo tem uma nova perspectiva, tudo fica iluminado pela sabedoria, graça e amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. E a pergunta é: por que Jesus agiu daquela forma? Por que Jesus disse o que disse? E a resposta é: Jesus queria mostrar aos que estavam ao seu redor o exemplo de fé que aquela mulher possuía. Esta é a explicação entre os estudiosos, hermeneutas, exegetas. E se observarmos com certeza, com um detalhe o texto, poderemos perceber isso. Jesus queria mostrar, ilustrar àqueles que estavam à sua volta como é a fé, o que é ter fé. E que a fé daquela mulher torna-se assim motivação a todos que estavam à sua volta e mais ainda, a nós, que lemos esse texto e ficamos chocados com essas atitudes. Diante das dificuldades da vida, é preciso confiar em Deus, independente das circunstâncias, independente das coisas que aconteçam, ainda que dele você tenha apenas o silêncio. Ainda que você tenha de Deus apenas o silêncio nos momentos mais difíceis da sua vida, ainda assim, não perca a fé. O fato de você não ouvir a voz de Deus em meio a um grande problema, isso não quer dizer que Ele não te ouça. O fato de você não ouvir a voz de Deus não quer dizer que Ele não te ame e que Ele não te abençoe. Apenas creia, pela fé, creia que o Senhor está junto a nós. Depois da Segunda Guerra, foi encontrado na Alemanha o corpo de uma pessoa, uma jovem, que, segundo os relatos, ficou cerca de 1 ou 2 anos escondida num sótão, numa casa em Berlim, judia, escondendo-se do regime nazista. Essa jovem morreu nesse local e foi encontrado o corpo posteriormente. Não se sabe ao certo quanto tempo ela ficou presa naquele quarto, naquele esconderijo. Se 1 ano, 6 meses, 10 meses, não se sabe. Mas o que chamou a atenção de todos quando encontraram aquela situação daquela pessoa que morreu naquele lugar escondida, uma frase escrita na parede que aquela jovem deixou. E a jovem disse o seguinte na frase: ainda que eu não possa ver, eu creio que há um sol brilhando lá fora. Ainda que eu não possa sentir, eu creio que Deus está presente. Isso é fé. Uma fé que não depende das coisas nem das circunstâncias. Sua fé deve estar fundamentada apenas nele. Não pode ser condicionada a nenhum tipo de bênção. Não pode ser do tipo: se me fizer isso, creio em ti. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, saibamos que Jesus quis mostrar a fé daquela mulher. Queria mostrar que precisamos crer independentemente do que obtemos em troca. Assim, que a sua fé, que a nossa fé, seja como a daquela mulher, de quem nem ao menos temos o nome,
mas sim o exemplo a ser seguido. Que a nossa fé seja como a fé daquela mulher. Fé, apesar de tudo. Fé, apesar de tudo. Que Ele assim nos abençoe e nos inspire.